Dito já sobre Ramon Dias, eu vou passar a falar um pouquinho sobre Manga, porque foi o primeiro nome especulado e o próprio Manga hoje deu uma declaração confirmando o interesse do Vasco, confirmando que os procuradores dele, né, receberam uma procura do Vasco, apesar de ainda não ter nada de concreto em relação à negociação proposta, mas é um nome que surgiu aparentemente como uma possibilidade para o Vasco. E aí, cara, a gente tem muitas camadas para falar sobre Aleph Manga, porque a gente já falou sobre o Manga aqui inúmeras vezes. A primeira vez que a gente falou sobre o Manga aqui foi em 2021, ainda no Campeonato Carioca, quando ele foi artilheiro do Cariocão com Volta Redonda. E a gente analisou a janela ali pós-estadual e falamos muito sobre o Manga. Naquele momento ali de 2021, naquela Série B, era o momento onde eu martelava muito em algo que eu martelo até hoje, mas foi quando eu insisti um pouco mais, porque era uma Série B que é muito física, você tem a característica de jogo diferente, e eu falava muito sobre o ponta alto. E o Manga sempre foi esse ponta alto. O Manga, talvez quem olha assim, imagina um 9, mas ele é esse cara de beirada, porque tem velocidade, tem drible e tem poder de finalização. Tô olhando para o Manga agora, jogador, tá? O que a gente viu de Manga em campo. Eu falei, tem muitas camadas aqui para falar do Manga. Não que Manga tenha muitas camadas, nesse caso seria uma cebola. Mas, enfim, tirando essa parte culinária, voltando ao futebol, o Manga é um jogador, cara, o Manga que jogava, por isso eu vou fazer um adendo um pouquinho mais na frente, era um Manga que tinha capacidade no drible, e os números mostram isso, eu não vou ter os dados aqui, mas ele era um dos maiores dribladores do Carioca e foi um dos maiores, ou o maior driblador da Série B de 2021, jogando pelo Goiás. Para mim, foi o momento onde o Vasco tinha para fazer a contratação principal. No primeiro momento. O Vasco teve a chance de contratar pós Volta Redonda, não contratou. Teve a chance de contratar o Manga, no sentido que, assim, era um jogador no mercado interessante, não contratou. Não contratou quando ele foi para o Goiás e fez uma ótima Série B. E o Manga foi muito bem no Goiás, ele vai para o Curitiba e mantém essa capacidade. O Manga, muito mal comparando, tá? Muito mal comparando, até pelo o biotipo dele, ele me lembra, ele tem um quê de Bruno Henrique. Obviamente, o Bruno Henrique é muito mais jogador do que ele. Até pela carreira em si, já diz isso. Tanto o que ele construiu em Série A, inclusive com passagem pela Europa, curta, mas passou por lá, mas sempre jogando em Série A e jogando em altíssimo nível. Mas por característica, esse jogador que pode entrar junto do centroavante para o jogo aéreo, tem habilidade e velocidade para fazer beirada, chega para finalizar, é um cara que briga muito, que inclusive fora de campo é um cara que sai um pouquinho da normalidade ali, né? Até na coletiva, é um cara que, na entrevista, de maneira geral, que foge um pouquinho daquele discurso habitual do jogador para o bem e para o mal, né? Quando está ganhando é ótimo, quando está perdendo já não cai tão bem assim, mas eu gosto da naturalidade, da espontaneidade que ele tem, ou tinha. Então, esse que eu estou analisando é o Manga Volta Redonda, Goiás e Curitiba, que inclusive foi penalizado, ficou afastado dos gramados por um ano, ou mais de um ano, até quase um ano, no seu melhor momento da carreira, que foi exatamente por conta do escândalo de manipulação de resultado, não de manipulação de resultado, mas de esquema de aposta, por conta de um cartão amarelo, que para mim é gravíssimo. Para mim isso é gravíssimo, porque quem pode manipular um cartão amarelo, amanhã pode manipular um resultado de outra maneira. Até o cartão amarelo pode ter um peso no jogo, porque às vezes vai ter um lance que o jogador vai poder o que deveria cometer uma falta que seria para amarelo, ele não vai fazer, porque senão vai receber o vermelho. Enfim, eu acho que caráter a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas falando do Manga jogador, para mim seria uma grande contratação em 2021, uma grande contratação em 2022, uma grande contratação em 2023. Em 2024 não poderia ser, porque estava fora dos gramados. Então, para mim, o Manga jogador que a gente viu jogar nesse período, desde 2021 a gente fala aqui que seria um bom reforço. Qual é o contraponto disso? É um Manga que, pelo Curitiba, jogou 85 minutos, se eu não me engano, na última Série B. Foi o retorno dele aos gramados e chegou até fazendo gol. Ótimo. Ótimo cartão de visitas ou de boas-vindas, né? De boa volta, no caso dele. Só que é um jogador que já não é mais tão novo quando era em 2021, já passou o tempo, ficou um ano sem jogar, e que pesa muito essa questão extracampo dele.
Então, assim, eu não sou contra a contratação do Manga, porque essa questão, acho que esse tipo de punição, como ele sofreu, ela antes de tudo, educativa. Você tem que ser muito burro para você ser pego num esquema de manipulação de resultado ou de resultado, ainda que seja de resultado de aposta. Eu estava falando de placar de jogo, não. Você ser pego num esquema de aposta e repetir isso, com risco de ser banido do esporte. Porque, convenhamos, não sei se a vida do Manga fora do futebol ela vai dar os mesmos frutos que o futebol dá a ele. Então seria uma burrice muito grande ele repetir o erro. Então eu parto do princípio que ele não vai repetir. Mas aí, a gente vai entrar. A live de hoje seria sobre perfil de contratação. Eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas o Vasco não pode contratar o Manga pensando no Manga do Volta Redonda, pensando no Manga do Goiás ou pensando no Manga do Curitiba. O Vasco, se for contratar o Manga, tem que lembrar o Manga que essa é talvez uma rara oportunidade que ele vai ter nesse momento de jogar numa Série A, de jogar num grande clube. E que é ele quem está vindo de um ano de inatividade, é ele que tem um problema judicial que pode até ter uma reviravolta no meio do caminho e afastar ele mais uma vez, sabe-se lá como é que vai desenrolar essas investigações, se vai ter uma nova punição, enfim. A gente sabe como é que funciona a justiça desportiva no Brasil. Então não dá para cravar que não vai ter desenrolar disso tudo, até porque podem surgir novas coisas. Quem faz um, às vezes faz dois. Então, é algo que o Vasco tem que botar tudo isso na balança. Dito tudo isso, o que eu estou querendo dizer? Eu até já falei isso aqui em outras lives. E passa muito pelo que a gente vai falar sobre perfil de contratação. Para mim, falta muitas vezes no Vasco alguém que olhe o lado negativo. Parece que o Vasco contrata sempre olhando só o lado positivo do jogador. O que ele pode me entregar? E joga no balaio um monte de coisa positiva, como a gente falou aqui. No caso do Manga, um ponta que sabe fazer gols, um ponta que sabe fazer gols, mas tem bom drible, tem velocidade, ajuda na marcação, tem força física, tem boa estatura para pesar a área junto do Verratti. Tudo isso é positivo. Só que você não pode tratar o Manga como a solução do seu ataque. Você não pode criar a expectativa de que o Manga vai ser aquele Manga lá do Curitiba, do Goiás, depois de um ano inativo. A gente não dá para jogar na conta do Manga o que ele fez voltando numa Série B, ou fez numa Série B de Goiás, ou no Carioca, jogando isso anos depois numa Série A. Então, na hora de você formular um contrato com o Manga, ou se fosse outro jogador com o mesmo perfil, a ideia do perfil aqui, a gente vai aprofundar isso mais na frente, você tem que... o Vasco tem que sentar numa mesa de negociação, o Manga entendendo, seus procuradores entendendo que é uma chance para ele, não para o Vasco. Porque existem outras possibilidades no mercado. Então, tem que ser barato. Tem que ser bem amarrado esse contrato, tem que chegar de graça e não tem que ser o único. Isso na minha visão. Não dá para achar que é a contratação para suprir a saída do David. Pode até vir a ser, mas não pode ser a única. Uma aposta para você jogar uma Série A no ano que vem não pode ser um cara que ficou um ano parado, com problema judicial que pode vir a voltar. Entendeu? Então, assim, não dá. Você aposta, como eu sempre falo aqui, tem que ser feita analisando o risco, não só o lucro. Serve para você que vai lá na Betfair apostar, inclusive. Você tem que analisar o risco e o potencial lucro. O lucro que seja desportivo. Futebol não é só para dar lucro financeiro, mas falaremos sobre isso também um pouquinho mais na frente. Então, assim, eu acho o Manga, sempre achei, desde a de Volta Redonda, a gente já falava dele aqui, falamos inúmeras vezes, muito bom jogador. Um ótimo nível para jogar uma Série A. Pode não ser nunca o artilheiro do campeonato, não vai ser o destaque do campeonato, mas um cara sólido para jogar uma Série A. Esse é o Manga jogador pré um ano parado. Agora, esse Manga atual, com todo o pacote que envolve o Manga, tem que chegar para ser mais um. E aí, como a possibilidade de mercado de alguém que vai ficar sem contrato, eu acho uma boa opção. Desde que com baixo salário. Não tem que vir com salário de destaque do Curitiba como foi em outro momento. Tem que vir com salário de jogador que ficou um ano parado.